Olá, boa noite, tudo bem? Estamos de canal novo, perfil novo. Aqui eu fico me sentindo mais à vontade. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, só um pouquinho. Tá friozinho, mas eu tô com tudo fechado, então vamos ligar o ar. Então tá. Sejam todos bem-vindos no meu perfil novo. Quem vai chegando vai conhecendo um pouquinho mais. Por que eu criei esse perfil, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais com marketing digital, falando sobre trabalho, trazendo conteúdo. E eu tava super incomodada de fazer isso no meu perfil pessoal, porque parecia que eu tava enchendo o saco das pessoas, né? Porque as pessoas que estão ali, elas não estão ali pra ver a Ju profissional. Então, vou migrar pra cá, mesmo que eu comece do zero e tenha que fazer um trabalhinho de formiguinha e um por um, conquistando o pessoal. Acho que quem vem pra cá é porque tá afim, né? Lá não, então tô dando a opção de escolha pra quem vai chegando. Mas enfim, né? Gostaria de ter feedback, o que vocês estão achando, o que não estão achando, me avisar se tá legal, se o canal tá chato, porque eu vou construir ele do zero, então o que vocês forem percebendo podem me ajudar e com esse feedback eu vou tornando ele cada vez mais focado no que as pessoas estão precisando, ok? Então tá, então assim, toda quinta e todo domingo eu faço uma live. Essa live, ela normalmente traz assuntos que eu vivencio ao longo da semana com os meus clientes, ou coisas que eu passo, que eu acho interessante trazer para vocês, e assuntos que as pessoas me pedem. Então, em cima desses assuntos, eu vou montando algum material para que seja útil, para que vocês possam usar no dia a dia de vocês. Hoje, eu acabei pensando em falar sobre potencial. Por que potencial? O que é isso? A pessoa cegueta, né? Só porque eu tô lendo aqui o que eu preciso falar e eu não enxergo. De onde é que eu tirei esse assunto, potencial? De onde é que surgiu isso? Por que eu falo sobre isso? Então vamos lá, tem historinhas. Eu particularmente amo falar sobre potencial. É uma coisa que eu acredito muito e vocês já vão entender. Primeira vez que eu comecei a enxergar o que era potencial foi num TED que eu vi. Quem não conhece TED pode me perguntar, depois eu explico, mas é um canal onde tem vários vídeos divulgados de palestras focadas em algum assunto. E num TED eu vi um psicólogo da psicologia positiva, que eu nem sabia na época que existia, e ele começou a contar uma história e eu fiquei muito encantada assim, pela história dele. Eu vou reproduzir aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver se vai fazer sentido. Deixa eu só pegar aqui uma folha. Vou dar uma caneta bem colorida para ficar bem forte. Esse psicólogo, que é o Shaw Achor, ele brincou com um gráfico. Não sei se dá pra ver, mas aqui é um gráfico, né? Um eixo, outro eixo. Não sei qual que é X e qual é Y, sou péssima nisso, sou psicóloga, tá? Então não me julguem. E nesse eixo ele fez o seguinte gráfico. Vou fazer tudo com a mesma caneta porque é mais fácil, porque aí aparece bem. Nesse gráfico, o Shaw mostrava o seguinte. Tinha uma linha e tinha pontos abaixo dessa linha e um ponto acima da linha, né? E aí ele fez a seguinte análise. Pouco interessa o que esse gráfico está mostrando, mas a análise do gráfico é a seguinte. Normalmente, a psicologia, eu vou falar específico da psicologia e da psicologia positiva, a psicologia, ela tem uma tendência a estudar o comportamento normal das pessoas e checar, digamos assim, as pessoas normalmente elas não têm quadros depressivos, por exemplo. Eles começaram a estudar isso no pós-guerra, perceber que muitos soldados voltavam do pós-guerra com transtornos de depressão, de ansiedade, e aí a psicologia começou a perceber que tinha muita gente doente em função da guerra. E essas pessoas que estavam doentes em função da guerra, eles começaram a estudar e tentar ajudar eles a voltar para o normal, que seria esse risco aqui.
Deixa eu só dar oi. Oi, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou explicando o quadro do Sean Arthur, que ele fala sobre a psicologia positiva. Então, ele percebeu que os soldados iam para a guerra e muitos deles voltavam doentes. Então, a psicologia, desde então, ela começou a se ocupar por estudar os transtornos que as pessoas eram acometidas, né? No caso, no pós-guerra. E aí, eles começaram a estudar os transtornos e como trabalhar essa pessoa que tinha um transtorno para subir, para chegar na média de volta. Então, pessoas que estavam abaixo da média em função de transtornos, como levar elas para cima. A psicologia positiva, ela vem com um olhar diferente, ela vem com um olhar do potencial. Então, existem sempre esses números aqui, essas pessoas, enfim, né? Esses pontos de análise, mas sempre tem alguém fora da curva, sempre tem alguém acima. E normalmente em análises, a pessoa fora da curva ela é excluída. A gente estuda o padrão. E aí o fora a gente deixa de lado. A psicologia positiva é outro tipo de, digamos assim, de estudo. E ela não desconsidera nenhum tipo de estudo sobre transtornos, mas ela traz uma possibilidade de um olhar diferente, que é, vamos olhar para esse cara aqui? Então muitos foram para a guerra, eu tô tapando a minha boca, né? Mas tá dando para me ouvir, Karen? Então assim, muitas pessoas foram para a guerra, muitos soldados. Muitos voltaram doentes, mas alguns não. Algumas pessoas, depois da guerra, elas não eram acometidas por transtorno. Então, a psicologia positiva começou a olhar para esse cara aqui. O que esse cara tem que não deixou ele adoecer como os outros? Ou seja, qual é o potencial dele? Porque em vez de olhar, né, a psicologia normal, olhar para esses caras aqui para tentar fazer eles chegarem ao normal, eles começaram a olhar as pessoas acima da média para elevar todo o normal. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Então, a psicologia positiva, ela se ocupa muito mais em estudar o potencial de cada um como uma forma de tirar ele da normalidade, tirar ele do menos através do que ele tem de melhor. Então, não é tornar ele normal, mas é tornar ele fora do normal, tornar ele fora da curva. Fazer ele desenvolver a potencialidade dele ao máximo. Enfim, tô contando isso porque esse foi meu primeiro contato com a psicologia positiva. Foi meu primeiro contato com um olhar mais positivo sobre o ser humano. E confesso que eu me apaixonei ali porque desde que eu saí da faculdade eu não atendia em clínica, porque pra mim, Juliana, isso é meu, eu tenho muita dificuldade com a dor, doença, não é uma coisa que eu tenho facilidade de lidar. Quando eu vi o Sean Arthur falando sobre a psicologia positiva e o olhar do potencial, eu pensei, tá, peraí, isso daí me interessa. É mais fácil pra mim trabalhar pontos positivos que a pessoa tenha para ajudar outras pessoas do que ficar olhando só pra doença, porque senão fica muito pesado. E aí eu fui fazer formação em psicologia positiva, então eu acabei entrando mais no mundo, né, das potencialidades. Então assim, essa foi o primeiro contato que eu tive com potencial. Depois disso, teve outra situação que eu já contei num outro momento, mas vou contar aqui de novo, e eu adoro contar histórias, né? E eu não sei se estou falando rápido demais, porque eu sempre fico ansiosa quando estou fazendo vídeo. Enfim, preciso de feedback. Tudo bem, Marco? Bem-vindo. Aí a outra história que eu tinha pra contar, eu morava num prédio antes de casar. E nesse prédio que eu morava, tinha uma senhorazinha que essa senhorinha, ela sempre cuidava, assim, da limpeza do prédio. Ela era, tipo, de uma empresa terceirizada e trabalhava ali. Ela fazia faxina, cuidava da manutenção, enfim. E toda vez que eu descia com o meu cachorro, ela era apaixonada pelo Ben. Ela adorava, ela brincava e o Ben adorava ela. Então sempre que eu descia, eu ficava ali com ela um pouquinho conversando. E ela me contava um pouco, assim, que ela tinha muita dor, que ela tava doente. Ela nem era uma pessoa muito velha, ela devia ter aqui uns 50 anos, talvez, nem sei se tinha isso. Mas ela tinha muita dor, muita dor. E aí, como eu trabalhava na área de RH, eu percebi um dilema e aquilo começou a me deixar angustiada. O que eu pensei? Ela tem mais, vamos chutar que ela tivesse uns 50 anos na época. Ela com 50 anos, ela trabalhava
num serviço de faxina, e faxina a gente sabe, né, esgota, deixa a gente fisicamente bem cansado. E provavelmente ela deve ter feito isso ao longo da vida dela, né? De repente, se não foi faxina, trabalhou com outras coisas pesadas. Carrega balde, faz força nos braços, então ela tinha muita dor. Mas o trabalho dela era esse, então ela tinha que trabalhar, e quanto mais ela trabalhasse, mais dor ela sentia. Então provavelmente ela não devia gostar muito do trabalho dela, porque o trabalho dela trazia muito desconforto. Mas, não vamos ser hipócritas, né? Ela tá no mercado de trabalho com 50 anos e ela sabia que se ela saísse dali, talvez ela não conseguisse se recolocar. Já era uma pessoa um pouco mais velha, tinha dor, provavelmente já tinha históricos, né, de algum tipo de doença, e ela acabava se mantendo ali. Até que chegou um dia que apareceu uma outra menina no prédio, no lugar dela. E eu perguntei o que tinha acontecido, e aí a menina falou, ela acabou acabou tirando uns dias de atestado, não lembro direito. E eu pensei, nossa, se ela pegou atestado, ela deve estar com muita dor. E ela pegou atestado, né, por estar com muita dor, para poder ficar em casa, se recuperar um pouco. Mas a gente sabe que isso para a empresa é mal visto. Então, um funcionário que pega atestado, provavelmente as pessoas já não vão tratar ela tão bem na empresa, porque ela está doente, já não é um funcionário que a empresa vai apostar muitas fichas. Enfim, eu estou trazendo de uma forma direta e objetiva o que acontece, né, nas empresas. Isso não é preconceito, isso é fato. Se a pessoa está doente, a empresa já não vai investir tanto assim. E aí, de novo, eu fiquei refletindo, coitada. Ela provavelmente para a empresa pode estar sendo vista como uma funcionária ruim, e o trabalho dela é o que ela tem para fazer, e ela não gosta porque traz desconforto. Isso tudo tô julgando, nunca conversei com ela sobre isso. E aí traz desconforto, só que se ela cuida dela, cuida da dor, ela corre risco de perder o emprego. E se ela perder o emprego, ela vai ficar mal. Mas em compensação, se ela dá o máximo dela para a empresa, para a necessidade da empresa, ela se acaba, ela se esgota. Então, eu imagino que ela devia estar numa sinuca de bico, assim, o que fazer? Se ela se dedica, dói. E se ela se cuida, ela perde a imagem positiva na empresa. O que ela poderia fazer? Uma pessoa já com 50 anos no mercado de trabalho, que provavelmente tinha uma escolaridade baixa, e o que sabia fazer era trabalhar com pesado. E aí me ocorreu o seguinte, voltando a falar da potencialidade, né? O que ela poderia fazer? Será que ela não tinha nenhum potencial? Porque a gente atribui muito potencial às experiências que tu tem. Por exemplo, eu trabalhei em tal lugar, então eu sou boa nisso. E a gente atribui potencialidade também a estudo. E na verdade não é. Não tem a ver com isso. Então ela tinha uma escolaridade baixa e sempre trabalhou com operacional, né? Com pesado. Então ela era uma pessoa que não tinha grandes perspectivas. Mas será que ela não tinha? Será que não tinha outra coisa que ela poderia fazer? E eu fiquei quebrando a minha cabeça e me dei conta de algo que faria muita diferença na vida dela se de repente ela fosse trabalhar. Ela trabalhava no nosso prédio, que tinham 64 apartamentos. Vamos botar que desses 64 apartamentos, pelo menos uns 20%, eu acho que mais, né? Mas uns 20% deviam ter animais de estimação, talvez mais. Pelo menos uns 12 apartamentos ali deveriam ter cachorro, enfim, gato. E ela era apaixonada pelo meu cachorro, ela cuidava dos bichinhos com a maior facilidade, assim, a gente descia, ela brincava, ela adorava os animais. E aí me ocorreu, será que ela não poderia trabalhar cuidando dos cachorros? Foi uma ideia boba minha, né, besta, eu acabei nunca contando isso pra ela, mas eu pensei, se ela saísse do emprego, por exemplo, fosse mandada embora, e ela pegasse o contato dessas pessoas que tinham um cachorro e oferecesse pra cuidar, para deixar na casa dela quando as pessoas saíssem pro trabalho, para viajar, porque ela já gostava dos animais. Cuidar dos cachorros talvez desse bem menos trabalho do que, né, limpar um prédio inteiro, passar pano no chão o dia inteiro. E talvez com o tempo ela fosse conseguir manter uma renda, que talvez não fosse muito alta de início, mas poderia ser uma possibilidade. Enfim, na época eu nunca conversei com ela, porque ela acabou se afastando, nunca voltou, eu não tinha contato dela. Mas isso me despertou, profissionalmente eu pensei,
tá aí. Talvez seja isso que eu queira trabalhar na psicologia. Ajudar as pessoas a enxergarem possibilidades fora do que elas estão acostumadas. Que talvez traga mais, digamos assim, bem-estar, menos dor no caso dela, mais felicidade. E com o tempo, quem sabe, até um recurso tipo financeiro maior. Podia ser que ela até ganhasse mais, porque ela ia cobrar por hora, ia ser a hora dela, enfim, né? Claro que eu tô falando aqui rapidamente uma ideia, mas quem garante que ela não poderia crescer nisso? E aí o que me ocorreu é que essa senhorinha, ela nunca ia chegar, por exemplo, numa psicóloga, né? E nunca ia chegar num processo de coaching, porque talvez ela nem soubesse o que era, né? Não é o tipo de informação que chega pra ela. E por nunca chegar num processo de coaching, dificultaria muito ela conseguir enxergar as possibilidades diferentes do que ela estava vivenciando. E ali começou a me despertar sobre o que eu gostaria de fazer, né? Que era toda essa questão de ajudar as pessoas a enxergarem o que elas têm de melhor dentro delas para usar isso a favor. E agora eu vou puxar um pouquinho de religião, não tem nada a ver com a história, mas tem uma frase atribuída a Jesus que eu acho linda, que Jesus falava que vós sois sal do mundo, é isso? Vós sois sal da terra e luz do mundo, algo assim, não sei, acho que é isso. Mas é que o mais importante é que ele fala, vós sois a luz, e aí ele diz, a luz não, vocês sois sal da terra e luz do mundo, fazei sua luz brilhar, eu até anotei aqui, fazei sua luz brilhar. Então, teoricamente, Jesus atribuía que todos nós já tivéssemos uma luz. Nós já temos a luz, a gente já carrega essa luz. E onde está essa luz? Porque, sei lá, de cada 10 pessoas que eu converso, 3 talvez consigam enxergar a sua luz e deixá-la brilhar. A maioria da gente, a gente esconde a nossa luz, né? Por que eu tô falando isso, né, Ju? Por que eu tô misturando a religião e com a história da senhorinha do cachorro e mais a psicologia positiva? Porque, na verdade, é isso que eu acredito. Eu acredito que todos nós, cada um de nós, tem dentro de si uma luz, tem um potencial, né? Simbolicamente uma luz. E é como se ao longo da nossa vida, desde pequenininhos, a gente começa a ser moldado, é como se a gente fosse vestindo um escafandro, sabe roupa de mergulho? Aquela roupa pesada, densa, e aquela roupa pesada, ela esconde a nossa luz. Ela esconde o nosso potencial. E por que a gente tem que usar aquela roupa? Porque socialmente é importante que a gente siga o padrão. Lembra lá que eu mostrei o gráfico antes? O normal é que a gente siga o padrão. O normal não é as pessoas que fogem do padrão. O normal é estar no padrão. Então é como se todos nós tivéssemos que usar a roupinha do escafandro para a gente entrar no padrão. Porque se eu não uso, várias pessoas iam estar em vários lugares diferentes. Iam estar... não existiria talvez tanta normalidade, a gente seria mais livre para a gente criar os nossos padrões. Enfim, não sei se faz sentido o que eu tô falando, tô falando muito rápido, misturei um monte de história, mas ok, né, vamos lá, se não fizer sentido é só me perguntar. Então, profissionalmente eu acabei, a partir dessas experiências, desses contatos que eu tive, eu acabei decidindo que a minha função ia ser fazer a luz das pessoas brilhar. Ia ser ajudar as pessoas a descobrir o que elas tinham dentro delas e tirar a roupa de escafandro, sem sofrer consequências sociais por a gente sair do padrão, para a gente romper com alguns padrões, porque sempre tem consequência, né? Quando a gente sai do normal, a gente corre risco de ser mais visado. Então esse passou a ser o meu trabalho nos últimos 2 ou 3 anos. Eu tenho investido basicamente nisso, de ajudar as pessoas a deixarem o potencial delas vir à tona. Ok, expliquei potencial, agora eu queria falar de outra coisa. Como que a gente enxerga o potencial? Como que a gente conhece a nossa luz? Como que a gente deixa a luz brilhar? Porque assim, parece fácil, né? Mas se a gente vive, na maior parte das vezes, seguindo padrões, será que eu tenho mesmo essa luz? Será que eu tenho esse potencial? Como que eu vou saber se eu tenho? E aí eu queria passar 5 formas de conseguir identificar o potencial e deixar ele vir à tona. Primeiro, como que a gente vai saber qual é o nosso potencial? Primeiro ponto,
O potencial, essa luz nossa, ela aparece quando a gente está à vontade. Ela não costuma aparecer quando a gente está seguindo padrões ou desempenhando coisas que esperam da gente. Deixa eu tentar trazer de uma forma mais clara. Quando a gente está muito contido, tentando fazer tudo certinho, o potencial não vai aparecer, porque é como se a gente estivesse usando bem o escafandro para se modelar aquela, digamos assim, aquele grupo. Então o potencial não aparece, porque a gente modela, a gente tranca. Deixa eu tentar dar um exemplo assim. Sabe quando a gente é criança e a gente, tipo, sei lá, criança pequena, ela tá sempre dançando, brincando, falando bobagem, e aí a mãe, ou né, enfim, a família da criança começa a dizer assim, para com isso, para de fazer bobagem, para de fazer macaquice, que bobiça, para disso. Quando a gente vai falando isso pra criança, a gente vai ensinando a ela que ser espontâneo é feio, é errado, é fazer macaquice, é fazer bobagem. Então eu não posso ser espontâneo. Eu não posso me mostrar espontânea porque não é bem visto. Eu preciso me modelar. E ali a gente começa a usar o escafandro. Então o que tem lá dentro da gente, ele aparece quando a gente está à vontade, quando a gente é espontâneo. Então o primeiro passo para a gente começar a entender o que tem lá dentro de melhor é a gente se perceber quando a gente está bem, quando a gente está à vontade, quando a gente está tranquilo, quando a gente está fazendo o que a gente gosta. Então assim... vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, hoje até eu tava atendendo ela, e ela comentou comigo que quando ela tá à vontade, ela pinta, e é muito bom. Quando ela tá na pressão, ela acaba se sentindo cobrada, ela tem que produzir, aí ela para de pintar. Porque pintar é como se fosse uma coisa de criança, boba, então ela não pode fazer isso, então ela acaba se reprimindo. E aí a gente até brincou, assim, que ela se controla para não deixar esse lado espontâneo vir à tona. E aí quando esse lado não vem, ela esconde o que ela tem de melhor, que é criar, que é desenhar, que é pintar. E ali pode estar um baita potencial dela escondidinho, ou que pelo menos ela tenta esconder, né? Então assim, deixa eu dar um exemplo. Eu quando eu tô à vontade, por exemplo, sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu fico meio tensa, tipo fazer live, eu sempre fico tensa. Eu tento fazer da forma que eu mais fico tranquila. Então, por exemplo, eu botei uma musiquinha que eu gosto, mesmo que eu não esteja ouvindo, mas eu botei assim pra dar uma acalmada no ambiente. Eu deixei chimarrão, eu deixo uma água perto, eu tô sentada com os pés pra cima, não tá aparecendo aqui, mas eu tô sentada que nem, tipo, índio, assim. E eu tô tentando ficar o mais à vontade possível, porque quando eu fico à vontade, eu fico espontânea. E quando eu fico espontânea, eu deixo meu potencial vir à tona. E aí, né, então eu deixo meu potencial, dou espaço pra ele surgir. Então essa é a primeira forma que a gente pode fazer para deixar o potencial vir à tona. E aí a gente vai descobrindo, né, como que ele é, o que tem ali dentro, quando a gente relaxa. Um segundo ponto, então, que também dá para perceber o nosso potencial, é pedir feedback para as pessoas. A gente, como eu estava comentando, a gente vai sendo reprimida ao longo da vida. Então, uma coisa bem boba, né? Quando a gente é pequenininha, a gente vai para a escola. Antes de ir pra escola, dá uma caneta pra uma criança, a criança desenha uma árvore, sei lá, com rodinha, desenha um céu dentro da árvore, enfim, né? Ela desenha da forma dela. Aí ela chega na escola e a professora diz que tá errado, que uma árvore tem que ter o tronco, tem que ter a copa, tem que ter as frutinhas e tem que ter o chãozinho, né? A criança aprende que o tronco é marrom, que a copa da árvore é verde. Então ali a gente começa a modelar uma criatividade, a gente começa a tirar da criança a possibilidade de criar, de imaginar, de ser espontâneo. Então, normalmente a gente faz isso, né, com as crianças, e a gente começa a ficar adulto, a gente começa a perder essa capacidade de se manifestar, de se expressar de uma forma mais autêntica. E com isso a gente vai perdendo também um pouco da habilidade de se enxergar. Então, muitas pessoas que já, né, passaram por mim, elas chegavam com o mesmo sintoma, uma distorção da realidade sobre si gigante. As pessoas achavam que a realidade era tal, se percebiam normalmente inferiores, sempre inferiores. Então, incompetente, inferior, inseguro, não sou preparada, enfim.
E quando a gente ia checando essa possibilidade, isso não era verdade, isso não acontecia. Então, nós temos uma visão distorcida de nós, isso é fato. Se eu tenho uma visão distorcida de mim, e eu, Juliana, tenho bastante, hoje eu já estou trabalhando para não acreditar mais nela, porque sempre vem essa visão distorcida, mas aí não acredito. O que eu faço quando eu tenho uma visão distorcida e isso me incomoda? Eu peço feedback. Eu vou para as pessoas e eu pergunto: o que tu acha de mim sobre isso? O que tu percebeu de mim sobre aquilo? O que tu percebe quando eu falo tal coisa? Porque aí as pessoas me dão a imagem que eu tô passando, elas vão me mostrar o que de fato eu tô demonstrando e não o que eu percebo. E aí nessa de fazer isso, também uma outra cliente minha, ela fez ontem e eu achei muito legal. Ela tava com uma visão muito distorcida, e aí eu pedi pra ela falar com pessoas, né, da confiança dela, que tinham contato, e pedir feedback. Mas feedback positivo, porque a gente tá falando de potencial, né? Então eu não queria trazer nada negativo, porque não tinha por que gerar sofrimento. Então ela foi perguntar o que as pessoas viam de habilidade dela, viam o que ela tinha de melhor. E ela começou a receber tanto feedback bom, que ela não fazia ideia. Aí ela começou a me mandar os prints das conversas, super emocionada, assim. E ela foi, sabe, ela foi abraçada por uma onda de amor que ela não fazia ideia. E ela sempre se chicoteando, se jogando para baixo, e de repente ela recebe um monte de feedback positivo. E aí ali naqueles feedbacks começou a aparecer um padrão. Uma pessoa falava, tá vendo que tu faz isso? Aí outra falava, tu faz isso. Outra falava, tu faz aquilo. E normalmente repetia algumas coisas. Ali é o potencial dela, o que ela não se deu conta que ela tinha. Então ali apareceu nítido na fala de várias pessoas. Então, né, a primeira forma de descobrir o potencial é ficar à vontade. E a segunda forma, então, pedir feedback. E aí a gente começa a ouvir e normalmente o feedback, ele costuma repetir, porque as pessoas estão falando sobre a gente, então normalmente é a mesma característica que é perceptível. E ali pode estar o nosso potencial. Então essa é uma outra forma. E vamos para a terceira. Terceira forma. Eu não faço ideia, Ju, eu não sei o que eu tenho de potencial, eu não sei o que eu faço bem, né? Nunca percebi, nem sei se eu tenho, aí entra a visão distorcida. Simples. Pare e pensa um pouquinho. Quais são os elogios que tu já recebeu? Ou pelo menos quando tu recebe, do que esses elogios estão falando? Porque elogio é um feedback também, né? Então não é tu que foi lá pedir, mas o elogio veio espontaneamente. Quando o elogio vem espontaneamente, ele tá falando de algo que tu fez bem. E se tu fez bem, é um potencial teu. Porque a gente não faz bem coisas aleatórias, a gente faz bem no que a gente é bom. E aí, então, essa é uma terceira forma super fácil. É só olhar para trás e ver que elogios que eu recebi no trabalho, na família, do marido, da esposa, dos filhos, né, enfim, dos amigos, que tipo de feedback, que tipo de elogio eu recebo. Porque esse elogio tem a ver justamente com o que eu sou bom. Então, essa é uma terceira forma de descobrir o potencial. Vamos para a quarta. O que a gente mais gosta de fazer? Eu tava esses dias, eu até fiz uma brincadeira. Foi uma brincadeira bem sem pretensão nenhuma. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, foi uma brincadeira bem sem pretensão. Eu tava lá na outra página, né? E eu peguei e joguei assim, do que a gente gosta de brincar, do que a gente gostava de brincar quando a gente era criança. E eu fiquei lembrando, assim, tentando lembrar do que eu brincava, o que eu gostava. E aí eu lembrei de uma coisa que eu fazia, bem surreal, assim. Eu era bem pequena, eu nem sabia ler. E eu acho que porque eu gostava tanto disso, eu acabei lendo sozinha, porque eu queria aprender a ler, né, antes de entrar na escola. Eu tinha uns livros grossos, assim, eu não sei se era tipo Atlas, que era da minha avó, mas era livro velho, porque a minha avó botava num baú, que era o baú que tava meus brinquedos, assim. E tipo, eu tinha várias bonecas, coisa e tal, mas não, eu brincava com os livros, eu era nerd, né, desde sempre. Sei lá, eu devia ter uns 5 anos disso, eu não lia, então eu devia ter menos que 5, porque eu li com 5. Eu pegava aqueles livros, ele era um livro grande, grosso, assim, e ele era todo ilustrado, colorido, e as letras eram bem grandes, e aí era fácil pra mim, criança, assim, eu queria ler aquilo, eu queria entender o que estava ali, e o livro, a maior parte das figuras era sobre o universo.
E eu ficava abismada com aquilo, eu queria ler, eu queria entender, e aí sabe, aquilo me fascinava. E depois, um pouco mais velha, quase adolescente, eu lembro que eu ficava deitada na praia de noite. Eu e minha irmã, a gente botava as cadeiras de praia de noite, se tapava, porque no Rio Grande do Sul era extremamente frio, né? A Fabiola que entrou aí, tudo bem, Fabiola? Fabiola é gaúcha, sabe? A gente lá na praia, na beira da praia não, na casa, na rua, tipo um friozão pegando. E a gente ficava de noite, sem conversar, só olhando as estrelas. E eu pensava, meu Deus, o que tem lá? Eu sempre ficava assim, encantada com as possibilidades que existiam lá no universo. Mas isso não era uma coisa que eu pensava hoje. E aí quando eu fiz um exercício, que foi o dia que eu botei eu fiz essa brincadeira ali no Instagram, que tipo de brincadeira que a gente gostava, eu lembrei de tudo isso. E eu lembrei o quanto eu gostava de estudar e de entender esses mistérios. E não só esses, aí eu ficava fascinada também pela mente humana, como que funcionava, por que o fulano pensa isso, o ciclano pensa isso, se eles são da mesma família, por que as visões diferentes, da onde vem. Então eu sempre gostei disso. E hoje eu sei que um dos meus potenciais, eu sou uma pessoa que eu tenho uma análise muito boa. Eu não tô me achando, isso é uma coisa comprovada mesmo, assim. Tem outras coisas péssimas, não me dá na minha mão como horror. Mas o que eu faço de melhor é analisar. Bota 2 dados aleatórios na minha mão, eu vou... É uma coisa que eu gosto. Por que eu gosto? Porque provavelmente me chamava atenção lá de pequena e eu vim desenvolvendo, sem me dar conta. E eu fui descobrir faz pouco tempo, assim, que uma das minhas maiores habilidades é justamente a questão da análise, de perceber. E isso me fascina, na clínica principalmente, porque as pessoas vêm, elas falam uma coisa e dali eu já fico juntando um monte de informação, e bom, né, acabo compreendendo muita coisa, assim. Então, isso tem a ver com o meu potencial. Então, isso para vocês é bom perceber. Qual é o potencial de vocês? Basta olhar o que vocês fazem de melhor, o que vocês gostam de fazer. E aí pode ser de trabalho, pode ser de lazer, não interessa. O que vocês fazem que vocês gostam muito. Um outro exemplo bobo, assim, o meu marido, o que ele mais gosta de fazer, que ele passa o domingo inteiro fazendo, se deixar. Eu brigo com ele porque ele cansa, mas tipo desmontar coisa e consertar. Ele não pode ver coisa estragada que ele tem que sair arrumando tudo. E ele arruma, é ele que gosta. Então ele não sabe mexer, ele pega vídeo no YouTube pra mexer. Então ele mexe, sei lá, uma TV parou de funcionar. Ele abre a TV inteira, desmonta toda, vai procurar pecinha, papapá, e aí ele faz funcionar. Esse é o prazer dele. Isso é potencial. Então é uma coisa que ele faz muito bem, é uma coisa que dá prazer pra ele, que ele entra em estado de flow. E aí isso é assunto para outro momento, né, pra explicar o que é o estado de flow. Então essa é a quarta forma, quarta forma da gente perceber o nosso potencial. Então eu vou só recapitular. Falta só a última forma, tá, que eu tô trazendo hoje. Então eu falei de 4 formas pra gente descobrir o nosso potencial. Primeira forma, a gente ficar à vontade, porque quando a gente tá à vontade, a gente é mais espontâneo, o potencial aparece. Segunda forma, pedir feedback. Né? Então, de fato, perguntar para as pessoas, o que tu acha que eu faço de melhor? O que tu já percebeu? O que te encanta em mim? O que faz tu me admirar? Então, assim, isso vai mostrar potencial. Terceira forma, quais são os elogios que eu recebo no meu dia a dia, recebi ao longo da minha vida, recebi no trabalho, recebi na família, porque normalmente falo do mesmo potencial. Então, essa é a terceira forma, relembrar os elogios. A quarta é o que eu estava falando agora, que é o que a gente mais gosta de fazer, o que nos faz ficar horas em cima. Ali com certeza vai estar aparecendo o nosso potencial. E a última forma também, e não é a última do mundo, assim, né? Deve ter várias outras formas, é a última que eu estou trazendo hoje para vocês. Então, uma última forma que eu vou falar hoje de como descobrir os nossos potenciais é fazendo um testezinho e até quem se interessar em descobrir, tiver, né, vontade de dar uma investigada sobre si, aumentar o autoconhecimento, me pede. Esse teste ele é um teste online, ele é gratuito, eu mando o link e aí a gente responde uma série de perguntas, ele é um pouco demoradinho, mas ele traz as nossas forças de caráter. Então as 5 primeiras forças normalmente representam o nosso potencial.
Então esse teste ele traz especificamente no que a gente é muito forte, o que de fato a gente se destaca. Então mostrando lá o gráfico, né, que eu tinha falado. Por que algumas pessoas adoeciam no pós-guerra, né, e como melhorar, e principalmente por que as pessoas não adoeciam, porque a pessoa tinha algo que deixava ela mais forte. Então aqui provavelmente é a forma da gente descobrir o nosso potencial. O que a gente tem de melhor, que nos torna forte e nos previne de uma série de doenças, uma série de situações desagradáveis, nos livra de problemas. Então, usando os nossos potenciais, as nossas forças, né, o que a gente tem de melhor, isso pode ser uma estratégia extremamente preventiva para a gente não cair, talvez muito mais eficaz do que a gente ficar só tomando remédio ou corrigindo coisa. Ah, eu tô triste, eu tô ruim, então, enfim, eu vou tomar remédio, vou procurar ajuda psicológica, eu vou procurar um psiquiatra. E lembrando, se não tá bem, tem que procurar mesmo. Mas uma das formas de prevenir, então assim, tá tudo bem comigo, então olha pro teu potencial, porque pode ser que ali tu use mais forças para te manter mais saudável, emocionalmente falando. E aí, acho que era isso, acho que tá dado o meu recado. Agradeço a presença de quem compareceu aqui hoje. Esse vídeo vai ficar salvo aqui nos stories e provavelmente depois eu vou jogar no YouTube, então ele vai ficar meio que disponível. Tá bom, gente? Brigadão pela presença, uma ótima noite e até domingo. Tchauzinho!